Revelações das Escrituras da minha vida, sem eu fazer força, mas apenas desejando isto, pedindo a Deus isto. Este ano está sendo um ano assim surpreendente, porque Deus tem revelado as Escrituras para mim de uma forma muito abundante. É um negócio assim que vai jorrando, vai jorrando. Pra você ter uma ideia, esses podcasts que eu gravo pela manhã, eu não preparo nada. Eu abro a Bíblia e começo a ler. Leio uma vez, leio duas, dou o recorde aqui, começo a gravar e sai. Porque é revelação, não é mérito meu, é graça. É graça. Então, isso tem sido uma bênção. Eu quero desafiar você a desejar isto. A quando você for para as Escrituras, você não vá para ela como um livro qualquer. Livro qualquer você faz leitura dinâmica, você dá uma passada de olhos assim, legal, beleza. Mas a Bíblia não é assim. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir as intenções do coração. Então a Bíblia é um negócio tremendo. Salmo 119, 130 diz assim: a exposição da tua palavra traz luz e sabedoria aos mais simples. Então quando você... E você vai ver o que vai acontecer aqui hoje. Já está acontecendo, né? Conforme a gente vai expondo a palavra, a luz vai brilhando, vai tornando claro a sua caminhada, o seu posicionamento. É a Bíblia que faz isso, é a palavra de Deus. Mas para isso precisa ser lido e meditado. E ouvindo este audiolivro que eu estava na estrada, ouvindo com a Anice no carro, o cara leu uma frase e falou algo assim que eu parei naquele negócio, eu parei e comecei a repetir para eu memorizar. Ele diz o seguinte, Gênesis 3,15 diz que depois do pecado, a terra se tornou maldita. Olha só que conceito. Depois do pecado, Deus trouxe uma sentença sobre a serpente e deu um recado para Adão e para Eva dizendo o seguinte: olha, maldita será a terra por tua causa. Espinhos e abrolhos elas vão produzir. Você sabia que a terra não ia produzir espinho? Ervas daninhas não estavam no projeto de Deus. O projeto de Deus era um paraíso. Aliás, que o homem não ia ter nem que fazer força para plantar, nem regar, nem se preocupar com irrigação, porque a natureza era tão perfeita no Éden, que Deus fazia com que um orvalho caísse toda noite para regar a terra e fazê-la produzir. O homem só cuidava ali, só colhia, só cuidava. Não tinha erva daninha, não tinha peste, não tinha nada para ele ficar preocupado com isso. Com o pecado, a terra se tornou maldita. Agora veja que tremendo isso. A hora que ele leu essa frase no livro, eu falei, meu Deus, é poderoso demais isso. A terra é maldita. Você pega uma semente. Planta nessa terra, que toda a terra é maldita. O que acontece com essa semente? Ela brota ou não brota? Ela brota. Ela produz fruto. Por quê? Porque há um poder na semente. Deus criou a semente com um poder para superar esta maldição sobre a terra. Então, que coisa, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, esse conceito é muito simples, mas é muito poderoso. Qualquer lugar, no nosso país, por exemplo, que você plantar uma semente, ela produz, ela germina. E se você não quiser que ela germine depois de plantar, não tem mais jeito. Você plantou, ela vai germinar.
Ai, não queria plantar aqui. Só se você for lá e arrancar, mas se você deixar ali... Agora, a terra é maldita. Você precisa plantar ervas daninhas? Não, elas nascem naturalmente. Mas nessa mesma terra que ela é maldita, se você plantar sementes, elas vão produzir. Elas vão produzir. Toda semente, ela carrega em si um poder dentro dela. E eu quero expandir esse conceito agora para dizer para você que toda semente que você planta no reino de Deus, ela produz o fruto para o qual ela foi destinada. Quando você planta no reino de Deus, qualquer tipo de semente neste solo fértil, e a palavra de Deus é essa semente. Quando você planta, quando você semeia no reino, quando você semeia com os seus dízimos e as suas ofertas, você pode estar passando por um momento de maior crise no pior lugar do mundo. Aquela semente vai brotar. Tem também. Muito bem, vamos à palavra de Deus. Nesta noite eu quero compartilhar com você algo muito simples e direto. Eu tenho um slide que a Karen vai colocar lá, que está o tema. E a pergunta que eu faço para você e para mim é essa aí, ó. Olha essa pergunta aí, pensa um pouquinho nela. Quando você está no caminho certo, dá tudo certo? O que você acha? Quando eu estiver no caminho certo, vai dar tudo certo. Será que quando você está indo na direção certa, dá tudo redondinho, tudo fica fácil, sem tribulação, sem oposição, sem adversidade, os ventos todos soprando a favor? Será que é assim a vida? Eu quero dizer para você que a vida não é assim. Nem sempre, quando você está no caminho certo, dá tudo certo. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus, e eu coloquei ali o Salmo 32:8, na versão Almeida Corrigida e Fiel, que diz assim, vamos ler juntos, eles conseguem ler? Tá pequeno? Dá para ler? Vamos lá ler junto então? Instruir-te-ei, guiar-te-ei com os meus olhos. É a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir. Eu vou te guiar com os meus olhos. Sabe aquele pai que quando olha para o filho assim, o filho já sabe o que ele está querendo dizer? Sabe quando você tem intimidade com a sua esposa, você chega no nível de intimidade que só do olhar dela ou do olhar dele você já descobre o que ele quer dizer? Sabe quando você tem intimidade com o seu pastor, ele tira o microfone assim, ó, começa a falar com o microfone, você já sabe o que ele está querendo dizer? O que eu quero dizer quando eu tiro o microfone aqui do Valdir, que está bravo comigo, não está gravando? O que eu quero dizer? Carol. Então, a gente precisa conhecer a Deus assim. Você não pode tirar os olhos do Pai. Ele quer guiar você com o olhar dele. Porque nem sempre, quando você está no caminho certo, dá tudo certo. Eu aprendi isto em 2012 e 2013. Eu tomei uma decisão muito importante na minha vida.
que se eu tivesse errado, eu traria muito prejuízo para mim, para Carla, para o Vitor e para um monte de gente. Eu tomei aquela decisão com muito temor, mas com muita confirmação na palavra. E no meio da decisão que eu tomei, nós fomos surpreendidos com uma notícia de um câncer na nossa família. No meio da decisão. E eu aprendi esse princípio em 2012 e 2013, que foram os piores, melhores anos da minha vida. Porque lá eu aprendi. E eu vivi num conflito que vocês não têm noção, que eu nunca falei para vocês. Estou falando hoje pela primeira vez. Porque eu sofri uma pressão enorme de tudo quanto é lado. Minha esposa contrai um câncer e junto com o câncer entra uma depressão profunda de não conseguir sair da cama todas as manhãs. E eu, numa decisão grandiosa da minha vida, foi o tempo que eu mais cresci em Deus. Só que pela misericórdia e bondade de Deus, hoje eu não vou pregar, eu só vou dar um testemunho para você, tá? O pregador aqui é o Vitor Dias, depois que ele pregou domingo passado, eu falei, vou aposentar já. O pregador é ele. Eu vou só dar um testemunho aqui hoje. Então, quando eu descobri isto em 2012, eu só suportei aquela pressão toda. Você sabe por quê? Porque eu tinha creditado na minha conta há alguns anos o princípio das primícias para com Deus. Eu tinha um crédito que eu não sabia que eu tinha. Eu tinha feito uma escolha já de alguns anos. Qual foi a escolha? A escolha de não pisar na rua, nem um dia, sem ter meu tempo com Deus. Isso já faço há anos. Porque eu ouvi vários generais de Deus falando isso, li várias biografias, eu achava aquilo lindo, mas chegou um momento que eu falei, bom, chega, eu vou experimentar esse negócio. Se funcionou para ele, vai funcionar para mim. Porque muitas vezes a gente fica lendo biografia de outros, a gente vai falando das experiências dos outros e as nossas experiências. Não temos? Então eu fiz um propósito com Deus, um pacto com Deus e comigo mesmo e com alguns amigos. Eu não vou ter nenhuma atividade de segunda a segunda sem que a primeira atividade que eu tiver seja tempo com Deus e com a sua palavra. Ah, Osmar, para você é fácil que você é tempo integral no ministério. Vem viver comigo. Vem andar comigo. Eu tenho tantos problemas, ou às vezes maiores que você. Eu tenho tantas limitações, tantas quanto você, ou maiores que você. Ah, mas você é disciplinado. Não sou, não. Eu sou muito indisciplinado. Mas é o seu temperamento, a sua personalidade. Não sou, isso não tem nada a ver. Tem a ver com propósito, tem a ver com determinação, tem a ver com posicionamento. E eu fiz um propósito com Deus. Eu não vou pisar na rua, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, nada, nem nas férias, nada, sem eu ter o meu tempo devocional como primícias para com Deus. Porque se Deus é o primeiro na minha vida, eu tenho que dar a Ele o primeiro e o melhor. Esse Setembro Amarelo
parece que a turma espera chegar o Setembro Amarelo para entrar em depressão e suicidar. Vocês já repararam isso? Que tudo potencializa setembro? Guardadas as devidas proporções, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, mas guardadas as devidas proporções de que eu vou falar, a depressão ela tem duas causas mais principais. Uma é química, pode ser uma descompensação no organismo, e a pessoa pode entrar mesmo, e a outra é por causa de sobrecarga e amargura, é a alma. Então a depressão tem a parte física, que a pessoa pode, certo doutor? Pode ter uma descompensação, ter metabolismo, ter tireoide, ter, principalmente com mulher, hormonal, um descontrole, ok, essa é uma causa. A outra causa é psicoemocional. E isto está atrelado a uma sobrecarga de estresse. O Felipe estava falando hoje de um caso de um amigo nosso, que ele é um atleta. Pensa num cara zero de gordura. Ele é um atleta. Ele é um atleta. Está numa depressão profunda, lutando contra isso. Você olha para o cara é uma rocha. Você olha, é o perfil dele. Mas a alma dele, por causa de uma sobrecarga, ele entra numa depressão, lutando para sair dela. Então, qual o antídoto para isto? O antídoto para isto é Salmo 5:3. Você pode abrir comigo, por gentileza? Salmo 5:3. O salmista Davi dizia, de manhã, que horas? De manhã, fala para o seu irmão do seu lado, é de manhã. Não é à tarde, não é à noite, é de manhã. De manhã, ouvirás a minha voz, apresentarei a ti a minha causa e ficarei esperando. Então o salmista Davi, depois no outro salmo ele diz assim, de manhã, à tarde, ao meio-dia, eu me lembro dos teus estatutos e exalto o teu nome. Daniel, vivendo lá na corte de Nabucodonosor, debaixo de uma pressão gigantesca, levado com escravo, 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde, à noite, ele entregava a sua oração e o seu sacrifício a Deus de forma objetiva e clara. Leia agora Marcos 1:35, por favor. Marcos 1:35. Vamos ver o maior dos exemplos das Escrituras para a nossa vida. Marcos 1:35. É o evangelista Marcos contando, ele tá fazendo uma agenda. Ele pegou assim um dia típico na agenda de Jesus. E no capítulo 1, versículo 35, o que ele relata aí? Você pode ler para mim, por favor? Que horas? De manhã, de madrugada, quem é esse cara que ele está falando aí? Jesus. Ele levantava-se pela madrugada, porque a demanda era tão grande sobre ele, que ele não podia, eu vou, tipo assim, 8 horas da manhã eu vou ter meu tempo com Deus. Não dava. Jesus tinha uma agenda maluca, uma demanda gigante em cima dele. Pela madrugada, ele levantava todos os dias, antes do amanhecer, para ter o seu tempo com o Pai. Porque depois a hora que ele saía, botava a cara para fora, não tinha mais sossego para nada. É assim a minha e a sua vida hoje. Então, voltando aí à questão de homicídios e depressão e tal. Eu quero desafiar você a fazer esse preventivo na sua vida. Se você está sobrecarregado, se a carga está grande no seu trabalho, se a pressão está grande, você não tem tempo para nada,
É aí que você precisa levantar mais cedo. Mas eu estou esgotado. Então, ou você faz isto, ou você será um candidato. Ouça o que eu estou falando para você, no dia 29 de setembro de 2019. Ou você faz isto, ou você vai parar num psiquiatra ou num psicoterapeuta para arrancar uma pessoa da depressão. Vai tempo, porque ela não percebe que está entrando. O maior antídoto, eu estou falando desta emocional, tá? A física é outra história, mas estou falando dessa emocional. Porque se você não tem relacionamento com Deus, se você não está abastecido, você pode até estar no caminho certo, mas não vai dar certo. Vai dar errado muitas coisas. E na hora que der errado, você vai entrar numa crise. Ué, mas como é que eu estou servindo a Deus? É a pergunta que eu me fiz muitos anos. Como é que eu estou servindo a Deus? Eu vou à igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou líder de uma célula, e agora abri minha casa. Eu achei que ia ficar tudo maravilhoso e só tem bucha na minha vida. Então era melhor eu não ser nada. Tem gente que depois que se converteu a Cristo verdadeiramente, a sua vida virou de cabeça para baixo. Osmar, mas é uma má notícia. Então, o evangelho, antes de ser uma boa notícia, é uma péssima notícia. Você precisa morrer, você precisa entregar a sua vida para Deus. Você precisa tomar a sua cruz diariamente, porque a cruz que se diz respeito ao pecado, Jesus já levou mesmo. Nossos pecados foram levados na cruz. Agora, Jesus também disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Então, meus irmãos, se não houver isto, a gente fica confundido. Então, estou dando esse antídoto para você. Quer ter uma vida saudável emocionalmente? Quer ter crédito? Quer andar com o tanque cheio emocionalmente? Quer aguentar a pressão do dia a dia, que você não sabe qual será? Quem sabe? Cada dia é uma novidade. Cada um nas nossas áreas. Você não sabe o que vai acontecer. Então, saia da sua manhã abastecido, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, com uma promessa na sua mente, para você ficar confessando, para você ficar declarando, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, debaixo das minhas vistas darei conselho. Senhor, com base nesta palavra, ó como é simples. Com base nesta palavra eu me levanto hoje, Pai, porque eu sei que qualquer situação que vier na minha vida, eu vou receber a instrução que virá de Ti. Quando eu não souber alguma coisa para resolver, eu vou acionar os céus, e os céus vão se abrir sobre mim, e o ensino virá, Senhor. E quando eu estiver debaixo de pressão, não puder nem falar contigo, eu vou olhar nos Teus olhos, Tu vais me guiar com os Teus olhos. É simples. Na terça-feira nós meditamos vários textos aqui. Depois o que ficou forte para nós foi o Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos podem ser impedidos. Então, você não precisa ter 2, 3 horas de oração e meditação pela manhã. Se você tiver 15 minutos, mas como primícia, e prestar atenção no que está fazendo. Anotar o que você está aprendendo. Não é fazer uma leitura, blá, 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 então, a Ave Maria cheia de graça e vai embora. Não, é meditação. Meditar é ruminar. É ruminar. É o que eu estou procurando fazer com esse texto com você aqui. Ó. Instruir-te-ei. Vou te dar instruções. Você não sabe o caminho a seguir? Olhe para mim, o Senhor está dizendo, eu vou instruir você. Eu vou ensinar você. Eu quero te guiar com os meus olhos. Vamos para o próximo slide, que eu tenho uma frase do Agostinho para você. Olha que frase. Olha que frase tremenda. É melhor andar mancando dentro do caminho do que avançar a passos largos fora dele.
O caminho que Agostinho está falando aí era o caminho, era Jesus o caminho. Porque o cristianismo, no começo no seu nascedouro, ele era chamado de o caminho. Então Agostinho está dizendo, é melhor você andar mancando dentro do caminho do que avançar a passos largos fora dele. Por quê? Pois quem manca no caminho, embora avance pouco, você está no caminho. A meta é lá, você quer chegar lá. Você sabe o caminho, você sabe a direção. Você está com dificuldade, mas é melhor que você avance um pouquinho para aproximar-se da meta, ao passo que quem avança fora dele, quanto mais corre, mais se afasta. Para simplificar essa frase, eu criei uma outra frase, da minha autoria. É melhor manquejar na estrada certa do que andar a toda velocidade na errada. É melhor você ir se arrastando na estrada certa do que você ir a toda velocidade na estrada errada. Você já pegou uma estrada errada numa viagem? Você achou que era, não era. Adianta se acelerar? Não adianta. Você só vai ficar mais longe do seu caminho. Então, o caminho que Jesus disse para nós, Mateus 5,13, diz assim, estreito é o caminho e difícil o caminho. Poucos são que encontram o caminho que leva aos céus. E Jesus está dizendo, mas largo e espaçoso é o caminho que conduz à morte eterna. É desse caminho que Agostinho está falando. Então é melhor você andar mancando no caminho, o caminho certo, do que você ir a toda velocidade do caminho errado. Porque quanto mais veloz você vai, mais distante que você fica. Porque a questão que eu quero destacar para você é, melhor do que a velocidade é a direção. Não adianta nada você ir a toda velocidade na direção errada. Se você está na direção certa, mesmo que o caminho seja difícil, mesmo que adversidades aconteçam, continue. Persevere. Persevere. Porque você vai chegar lá. É uma questão de tempo. E no meio desta caminhada, você vai descobrir Deus revelando coisas fantásticas para você. Porque quando você está no caminho certo e a adversidade vem, e você tem convicção, você não pode recuar. E ali naquela convicção, naquela perseverança, Deus vem com provisões sobrenaturais para você. Ele vai enviando pessoas, você vai tendo encontros sobrenaturais, Ele vai revelando a sua palavra, Ele vai mandando a sua provisão de enormes maneiras para você chegar no caminho, porque no seu destino, porque você está na estrada, você está na direção certa. Então, nem sempre, quando você está na direção certa, dá tudo certo. Vamos caminhar aí um pouquinho mais? Eu vou contar uma história para você. Está lá em Êxodo capítulo 5 e capítulo 6. Não dá para ler aqui, o tempo não permite. Veja só a situação. Moisés, chamado por Deus, protegido por Deus, desde o seu nascimento. Nasceu no momento onde Faraó emitiu uma ordem dizendo, olha, todas as crianças, todos os meninos devem ser mortos. Porque ele desconfiou do que estava acontecendo no meio do povo de Israel, que estava crescendo demais no meio do povo dos egípcios. Então ele baixou essa portaria, que todos os meninos iam ser mortos. Foi Satanás que influenciou ele a tomar essa atitude. Muito bem. A mãe de Moisés faz um cesto, coloca ele no rio Nilo, cheio de pestes, cheio de crocodilos, ele é protegido. Ele era o cara chamado por Deus, presta atenção nesse detalhe. Ele era o cara escolhido por Deus para ser o libertador do seu povo. Olha a circunstância que ele nasce. Quase morre. É jogado num cesto. Um rio que tinha crocodilos, jacarés e outros bichos. Foi protegido naquele cesto. A filha de Faraó encontra, naquele encontro sobrenatural, que ela vai tomar banho no rio Nilo,
se banhar, vê um cesto passando na frente dela. Pega o cesto, é uma criança. Ele estava na direção certa. Ele era o cara chamado por Deus. Não grave isso aí. E tudo isso aconteceu na vida dele. Uma das moças pega aquele menino, leva ele, e na hora que ela está levando, tirando ele da água, aparece a irmã de Moisés. E ela diz assim: como é que eu vou cuidar dessa criança? A irmã de Moisés aparece em cena e fala assim: então, posso dar uma sugestão? Eu posso conseguir uma pessoa para cuidar dele para você. Ai, por favor, você pode me ajudar? Eu vou te ajudar. Foi lá e trouxe quem? A mãe de Moisés. Deve ter recebido salário, não está escrito na Bíblia, mas deve ter recebido salário. Ninguém trabalha de graça. Para cuidar do próprio filho. A Bíblia não diz, mas eu acho que por todo o tempo ninguém soube que ela era a mãe dele. A Bíblia não diz detalhes disso aí. Ele fica lá crescendo dentro da casa de Faraó. Preste atenção, dentro da casa de Faraó. O cara que ele vai encarar depois para dizer assim: ei, eu sou Moisés, vim aqui em nome de Deus para você libertar o povo dele que está no meio de vocês aqui, que vocês estão escravizando ele. 40 anos ele ficou lá. 40 anos sendo instruído, 40 anos estudando, 40 anos, e ele sabia disso. Moisés sabia, porque ele era um cara de relacionamento com Deus. E dentro dele pulsava algo. Porque veja, ele estava olhando todos os seus compatriotas sofrendo no regime pesado de escravidão. E ele ficava pensando: que hora vai ser o meu momento? Que hora vai ser o meu momento? Ele estava na direção certa. E estava muita coisa dando errada para ele. Ele sai, na fase adulta, determinado dia, ele sai e vê um egípcio agredindo um israelita. Aquele negócio dentro dele, aquele posicionamento dentro dele, aquela chama por justiça, o que ele fez? Entrou na briga. Entrou na briga e matou o egípcio. Correu, escondeu o corpo do egípcio, enterrou ele, tinha bastante terra lá no deserto, foi fácil, voltou e ficou quietinho. Um outro dia ele sai, vê 2 israelitas brigando. Ele vai separar a briga. Na hora que ele separa a briga, os israelitas dizem assim: você vai querer me matar como matou o egípcio? Ele achou que ninguém sabia. Nessa hora ele fugiu para o deserto. Ele estava no caminho certo. Fugiu para o deserto. O grande libertador, que tinha aquela chama dentro dele, foi trabalhar na casa de um tal de Jetro. Porque ele teve um encontro sobrenatural com as filhas de Jetro, cuidou delas, apacentou, deu água para o rebanho e tal. As meninas chegaram lá e contaram: achamos um cara muito gentil hoje. O pai falou assim: chegaram mais cedo porque encontramos um cara lá, ele tirou água para nós, deu água para os nossos animais. Falou: quem é esse cara? Traz ele aqui que eu quero conhecer. Trouxe, Moisés foi lá. Ele estava fugitivo, foi trabalhar com o sogro. Olha que situação de humilhação, não que trabalhar com o sogro é uma situação de humilhação. Para quem saiu de onde ele saiu e para quem tinha o projeto que ele tinha. Ele soube esperar o momento certo. Ele errou lá atrás, ele falou assim: bom, agora eu tenho que esperar o momento aqui. Foi apacentar as ovelhas de Jetro. O libertador, aquele que seria o cara, foi fiel nas pequenas coisas. Quando ele fez isso, Deus foi testando tudo isso nele. Deus fez com que a sarça ardesse, não se consumisse. Chamou a atenção dele. Moisés foi até aquela sarça. Deus falou com ele. Deus deu a missão claramente para ele. Deus instruiu a ele. Mas qual é o problema? Ele estava vivendo um momento de tensão e insegurança. Porque ele estava fugindo, lembre-se disso.
Quando Deus falou para ele da missão que tinha, chegou o momento, Moisés, eu vou enviar você, você vai ser o meu porta-voz, eu vou tirar o meu povo dessa escravidão e vou fazer uma parceria com você, você vai ser usado para isso. Ele ficou com medo e disse assim, eu não sei falar, eu sou gago, eu tenho dificuldade. Deus falou, não tem problema nenhum, eu já sabia disso, que Deus sabe de tudo. E ele trouxe então Arão para ser o porta-voz de Moisés. Deus falou para ele, você vai ser o profeta na vida de Arão, e Arão vai ser a sua boca para falar com o faraó. Montou ali uma parceria e os dois foram. Ok, tudo maravilhoso. De repente, no meio da história, eles então chegam diante de faraó. Primeiro, capítulo 5, estou no capítulo 5. Chegam diante de faraó. Reúne-se, marca uma audiência, faraó atende, fala assim, olha, viemos aqui, eu sou Moisés, Arão, né? Arão, intérprete, eu sou Arão, esse aqui é meu irmão, ele não consegue falar, ele é gago, Moisés, eu não conseguia falar, mas aí o Arão falou por ele e disse assim, qual é o problema? Qual é o que vocês precisam? Não, viemos aqui para trazer um recado para você. Deus mandou você libertar o povo dele que está sendo escravo aqui. Eles estavam no caminho certo ou não estavam? Era um chamado de Deus ou não era? Era. Qual foi a reação de faraó? Eles pensaram assim, né? Bom, a hora que nós chegar diante de faraó e nós mostrarmos nossa credencial, quem nós somos, o que nós viemos fazer, ele vai se dobrar e vai dizer, não, pois não, vocês querem de quê? De jato, vocês precisam do quê? De carro, vocês querem como é que vocês querem ir? O faraó falou assim, não. Vocês estão perturbando aqui. Sabe qual é o problema de vocês? Esse povo está muito ocioso. Vou trazer mais carga sobre eles. E a coisa ficou pior para o povo de Israel. Beleza. Já não deu certo aí. Mas eles estavam no caminho certo ou não estavam? Estava. Aí então reuniu o povo. Marcou uma reunião, uma assembleia com o povo, ou parte do povo. Contaram a história para o povo. O povo ia falar, pô, graças a Deus, alguém veio nos libertar. O que o povo falou? Você está louco? Você está louco? Olha o que aconteceu aí. Nossa, a sobrecarga. Quer dizer, nem Faraó entendeu e nem o próprio povo entendeu. Com isso eu concluo que nem sempre, quando você está no caminho certo, dá tudo certo. Qual que é o segredo então? O segredo então é a perseverança. E por isso que eu quero que você abra, por favor, Hebreus capítulo 12. Estamos encerrando. Hebreus capítulo 12. Continuação da ministração que o Vitor fez aqui semana passada. Hebreus capítulo 12. Qual que é o segredo então? Hebreus 12, 1. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. De que forma? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e a vergonha. Assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Como é que eu faço então? Ok, Osmar, você me deu uma boa notícia hoje, que legal. Eu estou no caminho certo. E está dando errado. O que eu faço? Persevere. Mas e se eu estiver no caminho errado? Pare. Volte atrás. Não acelere. Não vá mais adiante. Porque quanto mais adiante você for, como disse Agostinho de Hipona,
você mais longe vai ficar da sua meta. Eu aprendi uma frase com a pastora Sueli Bezerra quando eu era líder de jovens na comunidade 7. Ela dizia o seguinte: há casos que é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Preste atenção, se você está no caminho errado, estou virando a coisa para o outro lado agora. Se você está no caminho errado, pare. Não caminhe mais. Não caminhe mais. Não avance mais. Não se distancie mais. Não se distancie mais. Pare e retroceda. Porque Deus não tem compromisso com o teu caminho. Ele tem compromisso com o caminho dele. Ele tem compromisso com os propósitos dele para a sua vida. Ele tem compromisso com os pensamentos dele sobre a sua vida. Que Jeremias 29:11 diz que são pensamentos de paz, nunca de mal, para dar a você uma esperança e um bom futuro. Agora, se você está trilhando um caminho errado, não vai dar certo nunca. Como eu disse aqui numa quarta-feira, não precisa nem orar. Deus não vai mudar. Você pode dar um exemplo, para ficar mais claro? Vou tentar. Dar exemplos não é tão fácil, não. Vou dar um exemplo clássico que acontece muito. O jovem ou a jovem está na igreja servindo a Deus, amando a Deus, solteiro. De repente, conhece na faculdade do trabalho alguém que não ama a Deus, não serve a Deus, mas quer se relacionar com você. Quero dizer para você, não precisa nem orar. É barco furado, é caminho errado e vai dar errado. Por quê? 2 Coríntios 6,14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Vou dar outro exemplo. Vou fazer uma sociedade, Osmar. Eu não tenho dinheiro, eu tenho a expertise do negócio e eu tenho um investidor que vai botar dinheiro, não fazer um contrato, não fazer uma sociedade. Ele não é cristão, ele é ímpio. Vem orar aqui para mim, Osmar. Eu não vou orar. Porque Deus não vai responder. Por quê? 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, que consenso há entre o templo de Deus e o templo dos lídos, Cristo e Belial. Você vai ter um problema com valores. Vai ter problema sério lá na frente. Você vai ter problemas seríssimos. Teu sócio é baladeiro. Quer roubar todo mundo. Quer espoliar todo mundo. E você é cristão. Você é justo. Você quer andar em justiça. Como é que vai funcionar? Não vai. Mas é a oportunidade da minha vida. Não é a que Deus criou. Porque eu quero jogar mais uma minhoca na sua cabeça. Hoje é dia para você ir para casa pensando, tá? Beleza? Eu gosto de levar as pessoas a pensarem. Essa vai dar um nó. Você sabia que você pode estar no caminho errado e dar tudo certo? Há momentos, há pessoas que estão no caminho errado e estão ganhando mais dinheiro que você. Porque a gente mede as pessoas por dinheiro mesmo. Então vamos pegar essa reguinha aí. Tem mais dinheiro, tem casa na praia, tem carro importado e está vivendo uma vida de injustiça, é canalha, é ladrão, é corrupto e parece, como dizia Asaf no Salmo 73, parece que nada acontece com eles.
Há pessoas, há artistas, cineastas e artistas, atores e toda essa galera aí que fazem pactos com Satanás para serem prósperos. Tem artistas que fazem pactos com um demônio chamado, aquele que é da sedução, Pombagira. Eu já vi um artista dizer o seguinte: eu tenho um encanto na minha vida. Qualquer homem que eu desejar se dobra aos meus pés. E eu já vi isso acontecer de fato. Porque são pessoas pactuadas com Satanás. Então você tem no mundo espiritual tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Agora, qual é o fim? Agora está tudo certo. Qual é o fim? E lá no fim? O que importa é o fim. O que importa não é o hoje. O que importa não é o relógio. O que importa é a bússola. A bússola é mais importante que o relógio. A direção certa. Então tem situações, meus irmãos, que nós não precisamos nem orar. Deus já deu claramente. Há algumas outras que a gente não tem, a Bíblia não detalhou. Mas se você perguntar para Deus, Ele te responde. De forma bem diferente. Porque Ele não deixa nada, nenhum de nós sem resposta, porque Ele disse lá no Salmo 32:8, o que Ele disse mesmo? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, debaixo das minhas vistas te darei conselhos. Então, primeira alternativa, você pode estar no caminho certo, e as coisas momentaneamente começam a dar errado. O que você faz nesse momento? Persevera, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Porque Jesus está no caminho certo ou no caminho errado? E deu tudo certo para ele? Então, meus irmãos, mas ele estava no caminho certo. Mas ele levantava-se toda manhã, se abastecia com o Pai, enchia o seu tanque e levantava-se e dizia: eu vou fazer desse dia um dia abençoado. Eu vou fazer desse dia, com quem eu encontrar hoje, eu vou provocar transformação e mudança. Eu vou curar os enfermos que apareceram na minha frente hoje. Eu vou libertar os oprimidos. Se houver necessidade hoje, eu vou multiplicar pães. Eu vou multiplicar peixes. Ele saía para fazer acontecer. É assim que Deus quer que você viva. É assim que Deus quer que nós vivamos, como filhos deles, neste mundo. Ele nos deu autoridade para isso. Agora, não espere que dê tudo certo na sua vida. Vai haver situações difíceis, vai haver incompreensões, vai haver pessoas que não vão entender. Você pode ser rejeitado como Jesus foi. Mas o que é que você faz então? Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, que é a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos de que forma? Com perseverança, diga, com perseverança, a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, ele estava olhando lá na frente. Se você quer ver alegria, se você quer ter esperança, você precisa olhar a promessa. Eu quero encerrar mostrando uma frase do Bill Johnson para você, lá no final, por favor. Essa aí. Olha aí. Como é que você faz então no meio do circuito? Você está no meio do circuito, as coisas estão dando errado, mas você sabe que está no caminho certo. Como é que você faz para suportar esse momento? E não desanimar, e não recuar. É você olhar a promessa.
É você se encher de promessas de Deus. É você pegá-las nas suas mãos. É você tomá-las nos seus lábios e confessá-las diante de Deus. É confessar sobre as circunstâncias, esfregar na cara de Satanás e colocar diante do Pai: Senhor, tu falastes, faze conforme tu falaste. Porque o Bill Johnson diz o seguinte: promessa é como se Deus tivesse ido lá ao meu futuro e tivesse trazido o que é necessário para você chegar lá. Vou dar um exemplo aqui. Você está saindo daqui, seu destino é lá. No meio do caminho começa a paulada a vir, a circunstância adversa a vir. Você tem dois caminhos, ou continuar ou recuar. Se você está no caminho certo, avance. De que forma? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque Ele vai instruir você, Ele vai te ensinar o caminho que se deve seguir. Ele vai ajudar você a se desviar das balas. Ele vai ajudar você a dar as respostas certas. Ele vai encher seu tanque diariamente para você suportar a pressão. Para você não se deprimir, para você não desanimar, para você não jogar a toalha. Ele vai, porque no seu tempo devocional Ele te enche. E aí você olha para a promessa. E eu gosto dessa definição. Você pega as promessas que Deus te deu, porque a promessa é como se Deus tivesse ido lá na frente. Deus está lá. Deus já está lá. Deus já tinha lá na frente feito tudo para Moisés. Então, na caminhada, Ele vinha trazendo para Moisés as promessas. Ele vinha lembrando Moisés das promessas. No capítulo 6, Ele lembra Moisés das promessas. Olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de José. Eu tenho uma aliança. Deus está trazendo, subsidiando Moisés, para dizer: Moisés, vem, vem. É assim que você vai suportar. Agora, se você não tem a promessa, você não vai aguentar. Você não vai suportar. Se você está aqui, saiu daqui, está no meio do caminho, descobriu que está no caminho errado, volta. Melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Espero que Deus tenha respondido algumas perguntas que estavam no seu coração nesta noite. Vamos ficar em pé.